planta, existem três processos metabólicos que as plantas elas desenvolvem. Uma é a transpiração, que é perda de água na forma de vapor. O sol, a radiação solar, a radiação infravermelha que bate sobre a crosta terrestre e essa água que fica sobre a superfície, ela vai evaporar. Então, essa transpiração, ela pode vir das plantas, né, dos vegetais, dos micro-organismos, e a transpiração, desculpa. E a evaporação, ela pode vir de um organismo não vivo, né, no solo, e essa água vai sair. Ela vai ir para a atmosfera. Então, é uma mudança do estado líquido para o estado gasoso. E isso a gente chama de evapotranspiração. Então, quando você tem essa palhada, você vai, de certo modo, formar uma barreira, e agora com esses períodos de chuva, vai fazer com que haja uma introgressão. O que é introgressão? Vai fazer com que essa água entre dentro do solo. E aí ele pode ficar alojado dentro dos lençóis freáticos, e se fica dentro desses lençóis freáticos, lembrando que lençóis freáticos são como lagoas, rios subterrâneos que servem como um suporte para essas grandes massas de vegetação e que auxiliam nesse processo de controle da temperatura, controle termal da temperatura global das regiões. Então, por isso que a história da grande importância da vegetação nas regiões muito devastadas, sem florestas, isso vai ter um impacto muito grande, além da questão da desertificação dos locais, um impacto muito grande na questão do incremento de temperatura global daquele local, o efeito no local, o efeito também nas regiões vizinhas, no mundo, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. Então, a palhada, a cobertura, tanto cobertura, agora pensando numa questão mais macro, questão de cobertura morta, mas também cobertura de vegetações, árvores, florestas, você ter isso é muito importante. E ainda assim, na última aula eu falei sobre o ciclo da água, né, comecei a falar sobre evapotranspiração, né, sobre a água, como ela chega, onde ela se aloja, a importância para onde ela vai, esse ciclo sempre intermitente que ocorre em cima dessa água, o vento, formação de nuvens, essa mudança, né, da água do estado gasoso para o estado do estado líquido para o estado gasoso, desculpa. E aí eu terminei aqui, ó, que eu falei, são algumas etapas do ciclo da água, da precipitação, chuva, infiltração, água entrando dentro do perfil da terra, do solo, e se não tiver como essa água correr, se essa água tiver uma energia, vai ocorrer um escoamento superficial, os processos erosivos. E aí você tem solos em que se você tem uma compactação, isso vai provocar uma impermeabilização desse solo, até mesmo grandes, né, eu falei compactação, o que pode provocar a impermeabilização do solo? Tráfego de máquinas, né, compactação de solo, o pé de grade chamado, ou até mesmo uma camada muito espessa de cobertura morta, a gente colocou de 10 a 15 centímetros, ou uma cobertura muito, né, materiais que têm uma granulometria, o tamanho da partícula muito pequena, isso vai prejudicar esse processo, tá? Os índices de poluição, a história de uma agricultura não sustentável, e a questão do aumento da temperatura que eu falei para vocês, né? Faça uma associação, se você tem uma área com vegetação ou uma área com cobertura morta. Então, isso vai ter uma regulagem sobre a história de temperatura. E agora a gente vai falar algumas das aplicações da cobertura morta para as plantas, que é o tema da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Estou fechando. Cancelar. Cancelar. Isso, Jesus. Sai daqui. Vamos ficar entrando. E aí eu tenho aqui. Não.
Já vamos começar. Então, a gente vai falar agora sobre o efeito, né? Conhecemos um pouco sobre o que representa essa cobertura morta. Os benefícios, né? A cobertura morta ela vai auxiliar o solo a reduzir essa perda de umidade, manter essa umidade, e dentro do ciclo da água, a água permanecer dentro desse perfil, independente dos diferentes tipos de solo que existem no Brasil, né? Então, ele é uma prática muito bem-vinda, preservacionista, importante para os solos, né? Então, ela vai ajudar a reduzir a perda de umidade do solo por meio da evaporação. Então, ela vai ajudar a controlar a germinação e crescimento de plantas daninhas, além do fato de formar uma barreira física sobre o solo, essas plantas daninhas vão ter uma certa dificuldade de crescer. Lembrar que planta daninha, qual é o efeito da planta daninha, que a gente chama de planta daninha, mas que é uma planta como a soja, como o milho, como o trigo cultivado. O efeito dela é competir por sítios de absorção de nutrientes. E ela como ela é uma rústica, é muito adaptada, ela consegue crescer. Se você for comparar com a planta cultivada, ela tem uma rusticidade tão grande que ela vai roubar nutrientes, vai roubar umidade, vai roubar todas as condições que são necessárias para a planta-alvo, para a planta que você está cultivando, e isso vai prejudicar o desenvolvimento. Então, se você não tiver um manejo de plantas daninhas, essas plantas daninhas vão competir com a espécie cultivada. Então, ela vai isolar o solo, vai proteger esse sistema radicular, lembrando que essa área que tem um sistema radicular é o que a gente chama de rizosfera, né? Rizosfera, tá bom? E essa rizosfera, ela vai produzir as raízes das plantas. Lembra que eu falei na aula passada sobre diversidade de espécies de cobertura morta, ou de adubação verde, ou espécies cultivadas, elas sempre vão ter um efeito, elas terão um efeito de emissão de exudatos, que são compostos, são açúcares. O que é exudatos? São como se fosse alimento para a população de organismos que existem no solo. E isso vai ajudar esses organismos a se desenvolverem. Em troca, esses organismos vão auxiliar essa planta, vão mineralizar nutrientes, dispor esses nutrientes para que essas raízes absorvam. Não é o fato de você adubar que a planta vai absorver. Então, existe um processo que é mediado por populações microbianas, que vai auxiliar, que vai potencializar, que vai ampliar a capacidade das raízes das plantas de absorver esses nutrientes, tá? Então, grave bem isso na cabeça. Não é o fato de você ir lá, como um técnico agrícola, colocar o adubo químico ou adubo orgânico próximo à raiz dessa planta, nas adubações de plantio, nas adubações de cobertura, que as plantas vão absorver. Cobertura morta, que vai favorecer a população microbiana, favorecer rizosfera, e essa rizosfera é que vai fazer com que essa planta cresça, tá? E lembrando que, em alguns momentos do dia, você tem temperaturas muito extremas, e essas temperaturas extremas, tanto de frio no inverno, quanto de calor no verão, isso pode prejudicar o sistema radicular e fazer com que haja uma redução do crescimento dessas plantas, e se a planta deixa de crescer, deixa de expressar o seu máximo potencial. Tá? Então, é isso que vocês têm que imaginar sobre o efeito da cobertura morta e a importância. Se você for pensar, né, práticas de incorporação, de manutenção de cobertura morta no solo, a longo prazo, ele vai melhorar essa biologia do solo, que eu falei para vocês agora há pouco, essa quantidade de organismos que tem no solo, vai aumentar a quantidade de ar no solo. Às vezes nós, olhamos para o solo e achamos que o solo é algo que é compacto, que não tem espaço, que não tem oxigênio, que não tem ar. Estamos redondamente enganados. Então, um solo sadio, um solo útil e importante para a agricultura é um solo poroso, né? E essa porosidade aumenta com a cobertura morta. Quanto mais poroso, mais oxigênio, mais espaço tiver, essa raiz vai ter menor dificuldade para poder crescer, se desenvolver, esse ser vivo. A raiz é um ser vivo que vai, né, da soja, do feijão, do milho, da cana, da uva, do trigo, de todas as plantas que o homem tirou da natureza, colocou no campo para produzir alimento, para satisfazer os seus interesses, matar a fome do indivíduo e realizar comércios, né, comércios locais, comércios, né, dentro do Brasil ou fora do Brasil, né, comércio exterior.
Então, além disso, a cobertura morta vai melhorar essa estrutura desse solo, esse agregado dessas partículas, essa adesão desse solo, né? Um exemplo, né, para vocês entenderem o que é uma estrutura de um solo, é quando você pega um punhado de areia da praia, um punhado de areia de construção, e essa areia não para na mão, ele não se agrega. Então, isso significa, o que faz isso acontecer é sistema radicular, é vida do solo, organismos presentes no solo, é incorporação de matéria orgânica, é humus, né? E isso vai fazer com que esse solo ele tenha essa adesão, essa conexão das partículas. Lembrando que as partículas são muito pequenas, as partículas de argila. Então, essa estrutura, ela fica melhorada, ela fica preservada com a incorporação de cobertura morta. Não se esqueçam disso. Isso é outro efeito, outro benefício da cobertura morta, que é extremamente importante. E não esquecer disso, né? Em algumas regiões do país, do Brasil, ou até mesmo, né, de uma propriedade, você tem algumas áreas em que são, às vezes, baixadas, que tem acúmulo d'água. E você sabe que o termo que a gente utiliza para retirar esse excesso d'água de um talhão, né, de uma área que você está cultivando, é processo de drenagem. Então, a drenagem é você cortar, às vezes você tem um talhão e cria valetas, né, você vai com um trator e você escava ao redor para que a água que está acumulada no talhão, ela drene, né. Então, esse excesso d'água, lembra que a gente falou sobre porosidade, né, se você tem um período de muita chuva, os espaços estarão preenchidos por água. E se está preenchido por água, uma planta pode morrer afogada sim. As raízes não são seres vivos. E aí ela morre afogada. Em plantas de vaso, isso é muito comum de você poder explicar essa questão da presença de oxigênio no solo. Então, se você não tiver, se o espaço do solo estiver recoberto por água, né, você pega uma planta de vaso, tem lá um pratinho, enche d'água, todo dia coloca água, você vai ver que a planta vai murchar. Olha que engraçado, murcha, mas o solo está cheio d'água, né? O solo está úmido, por quê? Porque ela não está conseguindo respirar. E se não consegue respirar, não consegue estabelecer as suas funções básicas, o seu metabolismo mais básico. E aí ela vai morrer, vai definhar. Então, com as plantas cultivadas numa grande área, isso também acontece. E uma forma de evitar esse problema de ocupação desses poros, desse solo, é você drenar esse solo. O que é essa drenagem? É retirar a água, o excesso da água. A água é importante num ponto. É retirar o excesso da água para que essa planta consiga respirar, tá? Então, ela pode melhorar a fertilidade do solo, a cobertura morta, né? Lembra no solo, os nutrientes estão, quando você planta uma soja, durante um período de um mês, de 2 meses, um mês e meio, 3 meses, dependendo da cultivar, ela vai absorver nutrientes. Então, na constituição do corpo, da folha, da raiz, do caule, das sementes, da vagem, ela extraiu esses nutrientes e aprisionou esses nutrientes na sua matéria. Então, ela exportou. Isso se chama, esse processo a gente chama de exportação de nutrientes. Do solo, que é um nutriente que a planta absorve, é um nutriente inorgânico, para a planta, que é um componente orgânico. Então, ele passou a ser um nutriente, um componente orgânico, formando amido, formando carboidratos, vários compostos complexos orgânicos, né, dentro que são estudados pela química orgânica. E na solução do solo, dissolvidos, os íons que ficam na água, né, dessa solução próxima à rizosfera, próxima às raízes dessas plantas, dos pelos de absorção das plantas, a soja vai absorver os nutrientes inorgânicos que ficam dissolvidos. Então, são íons que plantas absorvem. Se é alguma entrevista de emprego, às vezes as pessoas querem checar se vocês, como técnicos agrícolas, entendem sobre isso, entendem sobre o processo de absorção, entendem que os nutrientes para as plantas são absorvidos na forma de íons, tá? Então, à medida que determinados tipos de cobertura morta, eles vão decompondo, eles vão melhorar a propriedade porque eles vão disponibilizar. Se um determinado momento a soja aprisionou esses nutrientes dentro da sua matéria, né, você colhe o grão
às vezes esse resíduo de palhada tem lá um pouco de nutriente, você vai, no momento que ela morre, no momento que ela decompõe, degrada, dê aula sobre matéria orgânica, ela vai disponibilizar esse nutriente para devolver para a natureza, realizar a ciclagem biológica e devolver esse nutriente para o solo, tá? Esse processo de decomposição, ele tem essa função. E se esse nutriente que é devolvido pela decomposição dessas plantas não for satisfatório, você faz a adubação de suplementação, né? A gente sempre aduba quimicamente, né, ou organicamente, que eu já tinha falado para vocês em aulas anteriores. Então, você pode incorporar, fazer essa adubação no momento do plantio, do pré-plantio, né, ao contrário da correção de pH, que é 3 meses antes, 2 meses antes, né, 45 dias antes, você pode fazer a correção de pH, e aí você faz no momento do plantio essa fertilização próximo dessa semente, não deixa o adubo próximo da semente. Se você for fazer uma adubação química mecânica, geralmente você tem um distanciamento, uma profundidade maior, que você deixa o adubo químico, e um outro posicionamento você deixa a semente, na profundidade adequada para a semente. E à medida que ela vai desenvolvendo o sistema radicular, ela vai indo em busca de onde está o nutriente dissolvido. Aí dá tempo do nutriente se dissolver na solução do solo. No momento do plantio, a semente não precisa de adubo. Então, por quê? Porque ela tem lá nos primeiros 10, 15 dias amido, né? É uma reserva básica, todas as plantas isso acontece. Ela tem uma reserva básica no seu cotilédon, nas suas regiões de reserva, que serve para ela poder crescer. Depois desses 15 dias, aí sim a planta precisa ir em busca de nutrientes, tá? Mas continuando, então você tem essa adubação de pré-plantio e outras adubações, né, que você pode fazer que a gente chama de cobertura. Em plantas de vaso, às vezes você tem as situações de colocar uma vez por mês, se é uma planta de folha, você coloca nitrogênio, daí você coloca ureia ou adubos nitrogenados. E se você tem plantas que você explora frutos em vaso, né, existe lá, procura na internet, tem lá plantas utilizadas para cultivo de plantas em vaso. Aí você precisa sempre realizar essa devolução desses nutrientes, a planta exporta desse solo e ela necessita, né? A dona de casa às vezes acha que coloca a planta para crescer num vaso e a planta sempre tem que ficar vigorosa, sempre tem que estar bonita, e ela não fica. Por que ela não fica? Porque o homem precisa repor para aquele solo nutrientes, porque ele foi exaurido. Ele foi extraído, todo o nutriente foi extraído daquele local. Então, você necessita ou colocar adubação orgânica, eu vou depois tirar umas fotos de uns vasos que eu tenho aqui, ou cobertura morta, ou adubação orgânica, estrumes curtidos de animais, ou adubação química, periodicamente. E aí a planta vai dar resposta. E aí vocês conseguem entender de como que às vezes algumas plantas dentro de um vaso produzem frutos, em uma grande quantidade de frutos. É aquela história, né? Água, se você for pensar em planta, ontem um colega meu estava me perguntando o que precisa para uma planta. O primeiro requerimento, se você fosse colocar em 5 pontos, água, não pode faltar água, você precisa de um estado de atenção tanto em planta envasada quanto na agricultura. Então, se você tem um campo aberto, num talhão, a falta d'água, a planta vai dar uma resposta à falta d'água, tá? Outro componente são os nutrientes. Se você não der nutrientes para essa planta, que é o alimento dessa planta, de uma forma periódica, não pode esquecer, você tem que pensar nesses 5 fatores. Água, nutrientes, né? Nutrientes ainda uma planta consegue sobreviver com essa falta. A água não, a água já é de imediato, de 1, 2 dias, 3 dias, passou o ponto de murcha permanente, ela morre. Então você tem como fator essencial para uma planta água, nutriente, e aí você precisa pensar durante o ciclo dessa lavoura em colocar nutrientes no pré-plantio ou no pós-plantio, como as adubações de cobertura, orgânicas ou não.
Então, você tem um monte de resíduos, eu falei isso na aula de material orgânico, que você pode potencializar. Você tem, às vezes, aves. Eu coloquei alguns vídeos lá no YouTube para vocês assistirem, né, produtores de aves, produtores de suínos, em que os dejetos dos animais, eles produzem energia e o que sobra ainda serve como biofertilizante, fertilizante orgânico, incorpora na agricultura. Olha que coisa boa, uma dupla função. Todos os resíduos que você tem, os resíduos vegetais, os resíduos animais, você pode dar uma finalidade. E que nós, como homens, ainda não entendemos um pouco a respeito disso. Eu estava vendo ontem, quando eu estava saindo de Urutaí para a entrada de Pires do Rio, ali tem uma ponte, perto, antes de chegar à ponte, eles estavam instalando placas, um monte de placas de energia solar. Então já passou do tempo da gente utilizar sistemas, de utilizar esses recursos tão infindáveis que nós temos, como a energia solar, com uma história de produção de energia a partir de dejetos, né? Você tem produção de energia e, além de fertilizante, para você incorporar na sua agricultura. Então, é extremamente importante isso, que vocês abram a mente para o novo, abram a mente para o bom, para o melhor e para aquilo que vai... não é uma questão só de ser bom e melhor, mas também que vai melhorar a rentabilidade da sua propriedade. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro, né? Vão existir investimentos num determinado ponto que vão ser onerosos, que vão ter um custo, aumentar o custo de produção, e que a longo prazo, no momento que você domine, isso você vai dissolver dentro do sistema produtivo. Então já passou da hora da gente entender um pouco o que a natureza está explicando para a gente várias vezes. Esses aquecimentos doidos que a gente tem, ou esses locais, no Amapá, agora a gente está tendo, né, uma grande inundação da área, né, assoreamento de rios, aumentou, não tem mais árvore para poder absorver a água, enche o rio d'água, o rio avança a cidade e as pessoas morrem porque vivem próximo desses rios. Então é uma questão da insustentabilidade, né? Não é só pensar na agricultura, mas é pensar no contexto global, né? Vegetação, alimento, tudo tem uma conexão, uma coisa com a outra, a partir da consequência, né? A partir da incorporação dessas tecnologias, né? Que envolvem cobertura móvel, que envolvem biodigestores, que envolvem energia elétrica, energia solar, né? Então, tudo isso é uma questão que vocês, como técnicos agrícolas jovens, que têm a mente aberta, podem incorporar isso como um sistema de produção de alimentos sustentável, né? Além disso, a cobertura morta inibe a ocorrência de determinadas doenças de plantas, né? No momento que você tem essa diversidade de enzimas, de compostos que oriundos da decomposição desses vegetais e dessas populações de micro-organismos diversos que vão crescer nesse solo, isso vai controlar uma macrofomina, faseolina, vai controlar uma fusariose, um fusário nesse solo, uma Rhizoctonia solane desse solo, que são exemplos de fungos que causam podridões radiculares. Um mofo branco, né? Hoje em dia, você tem lá um sistema de aplicação a longo prazo de tricoderma para a redução de população de mofo branco, de escleródio, e ele auxilia a redução da população de mofo branco. Então, associar uma cobertura morta, uma parada, com aumento de população de micro-organismos benéficos. Se você aplica um fungicida, um inseticida, você mata o alvo, mas também você está matando aquele organismo que seria benéfico, né? O antagonista daquele patógeno, o antagonista daquele inseto praga, o antagonista daquela planta que você tem. Então, no campo, né, que são as pragas, tá? Então, isso é muito importante, a questão da cobertura morta. Anteriormente, eu estava falando para vocês e não concluí, né? Então, quando a gente fala de uma planta, o que uma planta precisa para ela poder se desenvolver na agricultura? Então, água. Segundo ponto que eu falei para vocês foi a história dos nutrientes. E aí, os 3 outros pontos, né, da nossa mão são as pragas, as doenças e as plantas daninhas.
Então, estratégias que não necessariamente possam somente utilizar controle químico, fungicida, para reduzir essas populações de pragas, de doenças e de plantas daninhas. Lembrar que praga, doença e planta daninha é uma questão de desequilíbrio provocado pelo sistema agrícola. Para pensar, se dentro de um talhão você tem uma grande população de uma espécie vegetal pertencente, de um grupo de plantas pertencentes à mesma espécie vegetal, isso vai selecionar indivíduos para poder se alimentar dessa espécie vegetal. E esses indivíduos representados por plantas daninhas, que competem com essas plantas, esses indivíduos representados por pragas, né, que a gente vê, organismos artrópodes ou não, né, aracnídeos, que vão se alimentar dessas plantas, que são alvo de cultivo pelo homem, ou micro-organismos, que seriam os patógenos, que vão se alimentar dessas plantas, que vão destruir essas plantas e prejudicar a execução do objetivo do homem, que é a produção de alimentos. Então, nós teremos esses três componentes. E aí, as estratégias de manejo para tentar reduzir pragas, doenças e plantas daninhas, elas vão estar aqui, que a gente chama de fitossanidade, elas vão auxiliar no cumprimento desse objetivo do técnico agrícola de produção de alimentos, né? Então, lembrar, quando eu falei para vocês, o professor pegou e falou sobre não pensar somente em controle químico é uma das estratégias. Se você for parar para pensar, existem estratégias ligadas ao controle químico, né, que é muito famoso, porque empresas, né, desenvolvem moléculas para tentar controlar plantas daninhas, pragas e doenças. O controle biológico, e aí é uma tentativa de aumentar a população do inimigo natural na área e que você consiga simular aquilo que acontece numa floresta, né, onde você tem inimigos naturais em equilíbrio com outros organismos, e você não tem uma situação de praga dentro de uma floresta que não foi deturpada, que não foi degradada. Então, controle químico, controle biológico, controle físico, por exemplo, esterilização do solo, mata, né? Esterilização do solo com temperatura, termoterapia, um mulching, né? Você molha, coloca um plástico, vai criar um efeito estufa. Isso é uma técnica de controle físico, tá? Químico, biológico, físico, genético, com as plantas resistentes que nós temos, as plantas transgênicas, que podem ou não serem utilizadas, ou as plantas combinadas pelo homem. No meu Instagram, Milton Lima 1, eu coloquei esses dias lá uma flor que eu tinha feito uma polinização, flor de maracujá. Né? Maracujá, ele é autoincompatível. Então, ele necessita da mamangava. Se não tem a mamangava, eu estava vendo que estava dando muita flor e não estava dando fruto. Eu peguei um cotonete, peguei a flor masculina, então é importante só identificar o que é flor masculina e flor feminina, e polinizei outras flores. Então, eu peguei o grande pólen de uma flor e transferi para outras flores para tentar estimular a produção de frutos. Então, vocês podem também fazer isso se, às vezes, você planta maracujá e não produz, ou uma planta qualquer. Podem aprender a polinizar. Se quiserem aprender, tem vídeos do YouTube que colocam lá como polinizar maracujá ou qualquer outra planta. A grande sacada do processo de polinização manual você pode usar o cotonete, você identificar a estrutura masculina e a estrutura feminina. Na masculina, você coleta o grão de pólen de uma flor, e na estrutura feminina, você deposita, esfrega a estrutura, o grão de pólen sobre a estrutura feminina. E aí isso é o que a gente chama de polinização. Por que o professor está falando sobre polinização, sobre essa vivência que eu tive com o maracujá? Que melhoramento, que é o controle genético, né? A transgenia, ela veio agora há pouco tempo. Ela veio aí na década de 90 para cá, mas no passado o melhoramento de planta, o melhoramento, ele tem uma íntima relação com o processo de domesticação de plantas selvagens, plantas nativas, que envolvem esse processo de cruzamento, de polinização. Então eu posso pegar uma planta A, com o grão de pólen dela, e pegar e colocar numa planta B. Eu tenho uma planta com flor branca, polinizo uma planta vermelha. Vocês podem fazer polinização em casa, é a coisa mais simples do mundo. Precisa de uma delicadeza para você não quebrar. Algumas flores, elas são muito pequenas, então você às vezes precisa de um cuidado, mas
vocês podem polinizar e fazer essa polinização cruzada. Será assim uma planta de flor rosa, quando eu polinizo em cima de uma planta de flor vermelha, ela branca com vermelho vai produzir uma planta de flor rosa? Então, o melhoramento, né, o controle genético, no passado, era assim que eram produzidos plantas diferentes, plantas geneticamente diferentes, plantas resistentes, a partir de cruzamentos. Isso é cruzamento. Cruzamento tradicional, cruzamento manual, que é feito pela mão, sem transgenia. Vocês terem ideia, o morango não existe no planeta, não existia no planeta. Ele existiu a partir de um cara que pegou duas amostras de morango e cruzaram entre si. Tanto é que a espécie, o nome científico do morango é Fragaria X, quer dizer X, ananassa, que quer dizer fruto desse cruzamento. Porque o morango naturalmente não existia no planeta. Existem muitas outras plantas também. Se vocês fizerem agronomia, na agronomia tem uma disciplina chamada melhoramento, que fala sobre essa história, né? Tem muitas espécies de plantas que surgiram por esse processo de domesticação do homem, de cruzamentos aleatórios de plantas que ele encontrou na natureza. É claro que cruzar planta, ela só funciona se forem plantas pertencentes ao mesmo gênero ou da mesma espécie. Da mesma espécie sempre vai dar certo. Agora, plantas de espécies diferentes, você vai ter problemas de incompatibilidade. Tá? Então, isso é o que a gente chama de controle genético, usando melhoramento de plantas. Pode ser cruzamento tradicional ou transgenia. Então, é controle químico, físico, biológico, genético e cultural. A palhada, a cobertura morta, é um sistema de controle cultural de patógenos. Então, aí é toda essa conexão para a redução de doenças das plantas, tá? Então, aqui as plantas, elas vão absorver nutrientes, né? Eu coloquei aqui um exemplo, você tem uma árvore, eu falei para vocês que a cobertura de palhada de materiais orgânicos, vocês podem colocar material com alta relação CN, ou baixa relação CN, ou só cobertura morta, né? Se você for fazer uma compostagem, eu dei uma aula sobre compostagem, você mistura materiais com alta e baixa relação CN, tá? E essas raízes, vocês vão ter uma solução de solo, os nutrientes vão estar dissolvidos, e a ampliação desse processo de disponibilização desses nutrientes é veiculada por micro-organismos. O professor escreveu aqui, micro-organismos ampliam a capacidade de absorção de nutrientes. Então, a folha cai, a palhada cai aqui, ele vai incorporar esse humus, esse material orgânico. Então, se tem esse humus, vai melhorar as propriedades químicas e físicas desse solo. Quanto mais micro-organismos tiver, esses micro-organismos vão auxiliar essa raiz a absorver os nutrientes que vão estar presentes. Nutrientes que vieram da degradação da matéria orgânica ou nutrientes que você, o homem, colocou, adicionou de uma maneira artificial. Tá bom? Então, na solução do solo, então o nutriente é absorvido de uma forma iônica e compostos inorgânicos, tá? Inorgânicos são os compostos que eles são, que a planta absorve, tá? E aí, você, além de adubo químico, né, que você pode colocar, que você compra, que você incorpora esses nutrientes que são exportados, né? Eu ia falar roubados, mas exportados é o termo mais correto. Ele extrai desse solo e vai compor essa matéria, essas folhas, esse tronco dessa árvore. Então, você precisa realizar periodicamente devoluções, né? Adubações químicas ou adubações com esterco de animais, em que essa população microbiana, por exemplo, aqui o professor colocou aqui, né, de gado, de ave, ou qualquer outro animal, você vai colocar nessa palhada, e esse esterco tem uma grande quantidade de micro-organismos, então é um material com baixa relação CN, ou seja, tem pouco carbono e muito nitrogênio, e esses micro-organismos vão auxiliar na decomposição desse material orgânico, e aí, no momento que esse material é decomposto, 45, 30 dias, 60 dias, né? Ele vai ser incorporado nesse perfil desse solo e isso vai melhorar a absorção de nutrientes. Por isso que sempre você vai ter uma planta bastante
bonita, vigorosa, bem desenvolvida, né, viçosa, a partir do momento que você incorpora tanto adubos químicos como adubos orgânicos, incorpora material morto para o seu desenvolvimento. Então, as coberturas mortas, elas podem, né, ter alguns ser chamados, vocês vão ver em plasticultura, né, pode ser composta de alguns materiais inorgânicos, mas em jardins, como pedras vulcânicas, borracha pulverizada, né, triturada, de pneus, né, uma forma de você reciclar pneus velhos, tecidos, né, desculpa, eu escrevi errado, tecidos geotêxteis e outros materiais, eles não precisam serem aplicados com frequência. Você coloca na superfície, você vê às vezes meio que para enfeite, ou que também possa formar uma camada de proteção, né? Então ele tem um efeito mais estético, esses materiais inorgânicos, e que podem decompor, que podem ser degradados, só que o processo de degradação de material inorgânico é mais demorado, né? Pedra, né? Então, não precisam serem aplicados com frequência e não fornecem matéria orgânica e não fornecem nutrientes. Isso é uma característica desse tipo de cobertura morta, tá? Então, isso poucas pessoas falam sobre isso, dos compostos inorgânicos. E agora, para mais a ver com vocês do curso técnico, existem os compostos que são orgânicos. Dos compostos orgânicos, nós temos lascas de madeira, acículas de pinheiros, cascas de árvores de madeira mole, cascas de fruto de cacau, né, folhas, misturas de compostos orgânicos, além de uma infinidade de derivados que vocês vão ter, compostos orgânicos que são depositados nas superfícies dos solos, né? É claro que, às vezes, esses materiais aqui você usa mais em horticultura, né? Horticultura, ou então em fundo de quintal. Na frente da minha casa, por exemplo, geralmente os resíduos orgânicos são aqueles que a gente tem mais disponíveis, mais próximos da nossa casa. Na frente da minha casa tem um marceneiro que ele joga sempre o cepilho, eu uso aquele cepilho e coloco embaixo das minhas árvores. Eu venho aqui na escola, pego o esterco de gado e jogo o esterco de gado sempre uma vez por ano embaixo dos meus pés de acerola, das minhas árvores, de manga, de laranja, de carambola que eu tenho em casa, né? É uma forma de você fazer reposição gradual. Não é? As plantas, elas não são colocadas numa área e deixadas eternamente sem nenhum tipo de reposição. E sobre esses resíduos orgânicos, onde é o alvo aqui, né, de vocês como técnicos agrícolas, de usarem os recursos, os resíduos que são produzidos na área, é importante que agora é o contrário, né? Então, eles precisam serem aplicados com frequência. Não esqueçam disso. A cobertura morta orgânica eu sempre preciso aplicar com frequência e ele vai fornecer material orgânico no solo, tá? Então, sempre a cobertura morta é um tipo de cobertura orgânica e ele vai sempre adicionar material orgânico e ele vai fornecer, ao contrário do o senhor não escreveu aqui, mas ele vai fornecer nutrientes. Então, lembra que esse material morto apresenta compostos químicos, nutrientes que são importantes para as plantas serem absorvidas, estão aprisionados na sua matéria e quando você degrada, ele devolve para a planta. Tá? A gente começou um pouquinho atrasado, eu vou até mais ou menos 15 minutos, tá? 10 e 15, tá bom, meninos? Então, as coberturas mortas sempre é muito bom. Os solos mal drenados, ele vai aumentar a água e poderá provocar apodrecimento das raízes. Ele poderá ser fonte de pragas e doenças nos resíduos, né? Então, isso seria né, eu falei sobre o benefício da cobertura morta, mas né, a cobertura morta, se você não usar de uma maneira adequada, isso vai ser prejudicial, né? Então, é mais ou menos como se fossem os efeitos da falta ou excesso. Tudo existe um limiar, um ponto de máximo, um ponto de melhor efeito. Então, se você dá água demais, ou falta água para uma planta, se você dá nutriente demais, ou se faltam nutrientes para uma planta, isso vai ser muito ruim. Então, isso vai provocar uma desvantagem. E também da cobertura morta, isso vai acontecer. Em solos mal drenados, isso vai aumentar ainda a quantidade de água. Então, você precisa drenar esse solo para que essa cobertura morta cumpra com o seu papel. Então, é importante raciocinar também a respeito das desvantagens, a respeito
Se você colocar muito material morto numa área que tem muita água, e como que a planta vai se desenvolver? Se os poros serão preenchidos por água, né? Já que cobertura morta aumenta a quantidade de água, a umidade no solo, tá? Aumentar pragas e doenças, isso pode acontecer, né? Alguns eles podem afetar o pH do solo e eventualmente causar, ou seja, lembrem, né, que a grande maioria das plantas ela tem uma faixa de 5, 5,5, 6, né? Cada vegetal tem uma faixa de pH. Se acidifica ou se o pH do solo aumenta, isso vai fazer com que a absorção de nutrientes seja prejudicada. Lembra da história dos micro-organismos que auxiliam as plantas a absorverem? Então, toda vez que você adubou uma planta e a planta está com sintomas de deficiência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, pH. Por isso que antes do plantio, né, 45 dias antes do plantio, 60 dias antes do plantio, você faz uma calcariação, uma incorporação de calcário, para que ele reduza, para que ele neutralize, eu já falei isso no primeiro e no segundo bimestre, neutralize nitrogênio, desculpe, alumínio tóxico e neutralize o hidrogênio do solo, que é potencial pH, potencial hidrogeniônico, tá? Então, se você tem, às vezes algumas paradas podem prejudicar o pH e isso causar deficiência e acúmulo de toxinas, ou seja, você precisa associar cobertura morta com calcariação periódica antes do plantio, tá? Então você vai ter problemas de deficiência, a planta não vai conseguir absorver porque o nutriente não vai estar disponível para absorção, porque o pH está ácido ou básico demais. Vai realizar algumas plantas, elas exudam algumas toxinas no solo e essas toxinas podem prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular da planta cultivada. A cobertura morta é uma desvantagem também, eu coloquei aqui, é sempre bom? Nem sempre, né? São algumas das situações. A cobertura morta com pequena granulometria, ela é muito fina, ela pode formar uma placa compacta, prejudicando a entrada de oxigênio e água. E aí vai formar quase como um efeito de uma crosta sobre a superfície da planta, nem sistema radicular vai se desenvolver, e isso vai prejudicar o seu desenvolvimento. Além de materiais anaeróbicos que podem liberar fortes odores, né, e poderão ser tóxicos para as árvores, né. Então, quando você tem um adubo, por exemplo, um material orgânico, né, que pode ser palhada ou pode ser, a gente falou agora há pouco sobre o estrume, né, de animais, então isso pode liberar fortes odores e podem ser tóxicos para as plantas, por isso que você precisa curtir. Então, é adubo curtido, gravem isso na cabeça de vocês. Adubo orgânico curtido que deve ser incorporado na planta. Ah, mas professor, não vai dar tempo de curtir, eu quero colocar durante o plantio. Então, se você colocar, é como se fosse mais longe possível da planta, para que ele não seja, para que dê tempo, enquanto ele degrada, a raiz ela vai se desenvolvendo e vai de encontro com esse adubo orgânico, né, que você está incorporando nessa planta. Tá? Falando de um adubo oriundo de esterco de animal. Sempre necessita que o adubo esteja degradado, que ele seja curtido. Alguns exemplos de plantas de cobertura do solo para plantio direto. Aqui é o efeito da época de semeadura, né? Então, aqui no caso de Crotalaria juncia, né? A questão de produção de fitomassa. Então, quando você planta em novembro, você tem de todas a Crotalaria, ela é muito famosa, né? Crotalaria, ela também é muito importante para a adubação verde. 17,3 de fitomassa produzida, que é massa de planta produzida. E olha o que acontece com a Crotalaria, ela reduz à medida que você planta tarde. Então, a época de plantio influencia na produção de fitomassa? Sim. Então, você está vendo aqui no caso de Crotalaria. Vamos ver no caso do guandu. O guandu produziu 12,7 quando você fez plantio cedo, 12 de novembro, e aí você fez um plantio dia 7 de janeiro, reduziu para 11, e 4 de março, olha, quase que 100%, né?
5,8 de fitomassa. A crotalária ucroleuca tinha 8,8, depois teve lá um aumento, né, que não tem uma explicação, de 17, dia 7 de janeiro, depois reduziu para 4, né, de fitomassa produzida. A mucuna preta de 3,5, depois aumentou em janeiro, ou seja, ao invés de plantar em novembro, tanto crotalária ucroleuca como uma mucuna preta, elas tiveram aumento em janeiro, quando você plantou em janeiro, seria a época ideal. E aqui, uma redução quando você plantou em março, ó, janeiro, fevereiro, 2 meses depois, uma redução da produção de cobertura morta. Então, assim como para as plantas de cobertura morta ou plantas de adubação verde, né, que podem ser, nesse caso aqui são plantas de adubação verde, que vocês também podem utilizar para cobertura morta. Eles têm épocas ideais para expressarem o máximo de produção de massa verde e, consequentemente, proteção do solo e consequentemente, funcionamento da fixação de nitrogênio dessas leguminosas. Aqui alguns exemplos de milho, arroz e soja, que é a evolução da taxa de cobertura do solo proporcionada por algumas culturas que são produtoras de grãos comerciais a partir do início das chuvas. Então, após o número de dias, aqui nessa tabela, por causa do milho, o número de dias após a primeira chuva, 30 dias, você teve uma evolução da perda de matéria seca de 7.500 quilos por hectare. Então, ela teve uma cobertura de 82%. Lembra que eu falei para vocês sobre água? Quando você tem o número de dias da primeira chuva de 60 dias, então demorou, depois do plantio, 60 dias, você teve uma perda de 4.300 quilos por hectare de matéria seca. Então, você tem uma cobertura menor, né, de 54%. 90 dias, 120 dias, à medida que você tem, né, 120 dias de falta d'água, lembra que eu falei no início? Para uma planta poder se desenvolver, qual é o principal fator? Água. E a água, ela não pode ficar muito tempo sem falta d'água. Então, olha o reflexo de 7.500 quilos por hectare que ele tinha, passou para 1.400 de evolução dessa perda. Então, essa era a quantidade de matéria seca que reduziu. Reduziu de 7.500 a cada 30 dias, né? Que eles simularam a falta d'água, houve uma redução de matéria seca nessa proporção para a cultura do milho. E no caso do arroz, ele era 6.000 quilos por hectare, né? E, consequentemente, a cobertura morta, de 82% para 22%. Olha a diferença, a importância da água para a planta. Para o arroz, de 6.000 reduziu a metade de matéria seca com a falta d'água, depois mais 30 dias sem falta d'água, 90 dias, né? 2.200, né? 3/4. Depois 120 dias de falta d'água, 1.700 quilos por hectare. É muito. Isso é o que a gente chama de fitomassa. É como se fosse o que você verificasse de material vegetal, de folha, de caule, de raiz, que reduziu, que é dado em matéria seca que a gente está falando aqui. E aí, consequentemente, a cobertura morta foi de 85 para 26. Então, isso aconteceu com milho, aconteceu com arroz, vai acontecer com a soja e com muitas outras plantas. Com a soja, então, ela, né, 2 gramíneas, a redução ainda, ela consegue suportar mais. Mas quando é uma leguminosa, olha, para 7. Então, era de 35 de cobertura morta, a soja já promove uma pouca cobertura morta. Aqui é uma explicação da diferença, né, de gramíneas terem uma habilidade melhor para a cobertura morta do que leguminosas. Por isso que as leguminosas estão dentro do próximo tema da aula, que é a adubação verde. Tá? Olha que extremamente interessante isso, gente. Foi publicado agora em 2001, à medida que você tinha 30 dias de falta d'água, 60, né? 90 dias de falta d'água, 120 dias de falta d'água, de 1.700, né, de matéria seca, quilo por hectare, foi para 540, 240, e se você tem 120 dias sem água, a soja morre, nem tem matéria seca. Né? Aqui, de novo, uma comparação entre gramíneas, né, cobertura morta, candidatas para cobertura morta, e leguminosas, candidatas para adubação verde, dura um pouco na superfície do solo. Então, aqui são diferentes regiões de fitomassa, né?
Vamos pegar o caso da ervilhaca. Em Pelotas, ela produziu de fitomassa em toneladas por hectare de 2,6 a 4,7. Só se muda de região para região, de cidade para cidade. Ó, então aqui tem um clima, e aqui ela produziu 8,2 toneladas por hectare em Pato Branco, no Paraná. Depois aqui, 3,5, muito parecido com Pelotas, em Campos Novos, Santa Catarina. Aqui em Santa Maria, de 2,5 a 2,7, e nas outras cidades, tudo igual. Mas em Pato Branco tem alguma coisa do clima que favorece essa planta. Então, algumas regiões vão favorecer a mais ou a menos no efeito dessas plantas. E assim vocês podem comparar para cada uma dessas plantas, dessas leguminosas. Vamos pegar agora um exemplo de gramínea, né? Vamos pegar aqui o caso da aveia preta. Então, em Pelotas, a aveia preta, ela produz de fitomassa de 5,1, bem mais que a ervilhaca, né? 5,1 a 8,9 toneladas por hectare. Aí ela produz aqui Pato Branco igual, né, a Pelotas. Aqui em Campos Novos, Santa Catarina, produziu bem menos que Pelotas e Pato Branco. Aqui Santa Maria, mediana, né, Rio Grande do Sul, pouco. Chapecó, olha, 7,7, foi quase muito igual a Pelotas, que foi o melhor local, e aqui outros locais do Paraná de 2,5 a 7. Então, o que eu quero dizer aqui, através desse dado, é que diferentes cidades, diferentes talhões, regiões produtoras, você vai ter diferentes incorporações, produções de fitomassa. Então, a condição climática vai influenciar muito nessa produção desse tecido, incorporação desse material orgânico nesse tecido. Tá? Então, se tem diferenças regionais, vocês também vão ter diferenças com relação às plantas de adubação verde ou plantas de cobertura morta, vocês também terão diferenças com relação à planta cultivada, soja, feijão, milho, trigo, a planta que você deseja explorar comercialmente. Tá? Então, isso são alguns elementos importantes desse solo. E para a gente terminar aqui, né, o último slide, aqui a gente tem o processo de decomposição de diferentes tipos de culturas de safrinha. Vocês devem saber o que é essa safrinha. Então, você tem nos cultivos de verão, os plantios que tem lá novembro, que na verdade a grande janela para iniciar o plantio do cultivo de verão é chuva. Choveu, inicia uma correria para que você faça esse plantio. Aqui no Centro-Oeste você tem grandes períodos de seca. Lá no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem falta d'água. Na verdade, tem períodos de estiagem, mas não é uma regra do clima, como ocorre aqui. A gente sabe que a gente vai começar o período de seca pelo período de maio, né? Se ainda tiver chuvas até abril, a safrinha vai ser muito bem beneficiada, né? Mas eu quero explicar para vocês o que é a safrinha. Então, você planta aqui, você tem um período, vamos imaginar que as chuvas iniciam no início de novembro. Então, quanto mais cedo, maiores serão os benefícios para a sua lavoura. Se você plantar soja, vamos imaginar que você consegue dia 2 de novembro. Então, você consegue colher dia 15 de janeiro, né? É claro que existem cultivares que são de 90 dias, de 100 dias, de 120 dias, de faixas de períodos, né, de ciclos reduzidos. E aí, se você tem, o campo ficou descoberto. E aí, o que vai acontecer? Eu vou entrar com a cultura de safrinha. Então, eu vou plantar, geralmente aqui você tem milho, que quebra um pouco da regra do que a gente chama de rotação de cultura, soja, milho, ou soja, sorgo. Tem algumas regiões que plantam soja, girassol como opção de safrinha, tá ok? E aí você planta essa safrinha e depois você vai colher e esperar essa planta se desenvolver. Quanto mais cedo vier essa safrinha, melhor, porque você vai aproveitar o aporte de água aqui no Centro-Oeste que eu estou me referindo, tá? E aí a planta vai se desenvolver e vai produzir. Então ela vai pegar uma faixa final do seu desenvolvimento com falta d'água. É claro que existem anos, que existem um mês, eu já vi anos aqui no Centro-Oeste que teve o mês de janeiro inteiro com falta d'água. E justamente o mês que todo mundo queria plantar, porque a água é a mola propulsora para fazer a semente germinar. Se não tiver um solo úmido, se não tiver água da chuva para molhar o solo
e a semente germinar, né? A semente só germina se o solo estiver úmido. Então, é isso. Então, essa safrinha é essa segunda safra dentro de um período em que as plantas eram cultivadas. Lembrando que antes, as culturas como soja ficavam por um período muito grande. Existiam cultivares que tinham um ciclo muito longo. E quase você não conseguia aproveitar o período de safrinha, né? Ou uma segunda safra, também dito. E aí, eu gostaria que vocês entendessem que o período de safrinha, existem duas questões que prejudicam o máximo potencial do milho ou do girassol, que foram os exemplos que eu dei para vocês. Uma é grande quantidade de inóculo, de praga nessa safra de verão, né? O que você está plantando, porque você está plantando tarde, né? O ideal é você plantar cedo. Porque daí agora você vai ter uma grande quantidade de pragas e doenças de todas as safras que foram cultivadas no período de verão, da soja que foi cultivada no período de verão, e que as pragas e as doenças dessa soja, mosca branca vai vir com tudo, né? A cigarrinha lá que provoca o enfesamento do milho, vai vir com tudo em cima desse milho plantado em safrinha. E isso vai prejudicar, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de estresse, de fator que vai prejudicar essa planta, né, essas diferentes plantas que você está cultivando na safrinha, é a questão da falta d'água. Que você não vai dar ao máximo tudo aquilo que a planta precisa. Logo, a produtividade de uma planta de safrinha é menor do que se você comparasse a produtividade se você plantasse lá em novembro. Ao invés de você plantar soja, você plantasse milho ou plantasse girassol. Né? E por que não planta milho e não planta girassol antes? Isso é muito fácil, né? Uma questão de dinheiro. Soja, milho e girassol. Quem dá mais dinheiro para vender depois? É só por isso, é uma questão financeira. Então você vai dar no melhor período de plantio, na melhor condição climática, para aquela cultura que a venda do seu produto dá mais dinheiro. É assim que funciona, tá? Pensando em cultivos extensivos, tá? Então, a safrinha é um pouco disso. Então, aqui você vai ter variações, né, de matéria seca, ó, de milheto, né, 3.000. Milheto é muito famoso. Crotalária ocroleuca, que é uma planta de adubação verde. Milheto, uma planta de cobertura morta, 3.546. Sorgo irati, 2.761. Então, quanto mais, lembrando que quanto mais matéria seca for produzida por essa planta, maior é a quantidade de material orgânico incorporado nesse solo. Então, sempre associe isso. Planta que produz muita matéria seca, ou seja, muito volume de folha, de raiz, de caule, de flores, de frutos, de vagens, maior vai ser a incorporação de material orgânico nesse solo. Ok? E aqui, com alguns dias, né, culturas de safrinha, aqui 20 dias após o manejo, 5/10, e aqui 94 dias após o manejo, dia 18/12, né, de 99, e aí você vê, quanto mais tarde você vem com essas plantas e estudar essa questão do processo de decomposição, aqui no caso da cidade de Iraí de Minas, Minas Gerais, a questão do nitrogênio, né, que a planta está colocando, a variação de 28, 22, 26, olha, Crotalária ocroleuca, 58,2, se eu for comparar, né, 20 dias após o manejo, plantio em outubro, você tem aqui a 58,2% de nitrogênio incorporado. Já, se você coloca muito tarde, já vai reduzir a quantidade de nitrogênio. Então, sempre essa relação de tempo, né, essa relação de tipo de planta para a incorporação de material orgânico, para a escolha da planta de cobertura, né? Aqui está ajudando vocês a entenderem esse processo de escolha. Esse aqui é em Minas, Iraí de Minas. Tem que ver um dado que seja, que vocês podem testar e verificar aí para a região de vocês, onde vocês estejam trabalhando. Tá bom? O senhor falou demais hoje. E vou deixar a finalização dessa aula de cobertura morta para a próxima aula. Deixar lá, para falar para vocês. Na próxima aula, o professor vai falar sobre erosão, mais essas questões aqui, ó, de aspectos
muito interessantes a respeito do uso de coberturas mortas na agricultura, tá? Se eu gravar em separado,